Olá! Hoje a gente mergulha numa história bem marcante que começou quase sem querer e, assim, mudou muito a nossa visão sobre um dos grandes predadores do oceano. É a história de Namu, a orca. Exato. A gente vai usar aqui vários relatos, né? Fontes que contam a vida dele em catileiro. Isso. E a ideia é entender como que a captura do Namu, que foi acidental lá em 1965, não só transformou ele numa celebridade, mas iniciou toda uma era bem complicada, né? Controversa, dessa interação do homem com esses animais. Vamos começar por aí, então, esse momento chave. Lá em 65, na Colômbia Britânica, uns pescadores acharam duas orcas presas nas redes. Ah, sim. E uma conseguiu escapar, mas o Namu, que era um macho já adulto, ficou. Parece que ele estava tentando ajudar o outro, mais novo. E é aí que entra o Ted Griffin. Ele era dono do aquário de Seattle. E, olha, ele tinha um sonho antigo, sabe? De interagir com uma orca. Nossa, e ele viu a chance ali. Viu a chance, foi lá, deu uma olhada no Namu, avaliou a situação e, bem, comprou ele. Pagou $8.000. $8.000. Era bastante dinheiro para a época, imagino. Uma grana alta. E a viagem para Seattle foi um evento. Nem me fale. 450 milhas, tipo quase 700 quilômetros, com o Namu num cercado flutuante. Imagina a cena na chegada em Seattle. Foi, assim, um espetáculo midiático. Tinha barco, avião, gente por todo lado. E o Griff não perdeu tempo. Logo começou a nadar com o Namu. Ele descrevia essa relação como? Olha, ele falava em parentesco. Quase isso. E o interessante é que, apesar da fama de baleia assassina que elas tinham... Que era a imagem comum, né? Exato. O Namu era super dócil com ele. Pelo menos é o que as fontes dizem. Nunca machucou o Griffin. Isso é fascinante. As fontes falam muito da inteligência dele, né? Reconhecer o Griffin, até imitar sons. Mas essa imagem de bonzinho não era um pouco conveniente para justificar manter ele ali? Olha, esse é um ponto crucial, sem dúvida. A interação com o Namu ajudou muito a, digamos, humanizar as orcas. Mudou aquela percepção de monstro marinho para um ser inteligente, até amigável. E aí veio o filme Namu the Killer Whale. Exatamente. Só que essa mudança de imagem teve um efeito colateral bem direto. O Griffin percebeu o potencial comercial daquilo e começou um negócio de captura de orcas. Nossa. Então, a mesma coisa que criava empatia alimentava a captura. Pois é. E tem um detalhe interessante nas fontes. Dizem que o Namu vocalizava, fazia sons. E às vezes, orcas selvagens lá na região de Seattle ou Puget Sound respondiam. Uma conexão que ainda existia, né? Que coisa. Mas essa conexão não se estendeu para outra orca que a equipe do Griffin pegou depois, né? Meses depois, em outubro de 65. Infelizmente não. Eles pegaram uma fêmea filhote e a mãe dela. E essa captura foi bem violenta. Eu li sobre isso. A mãe foi arpoada, perseguida por horas. Acabou morrendo por causa dos ferimentos. É um contraste muito forte com a imagem que o Namu ajudava a criar. Exato. Mostra o lado mais sombrio, né? O lado que muitas vezes ficava escondido dessa nova indústria que estava nascendo ali. E a filhote órfã, levaram ela para o tanque do Namu. Levaram. Mas a convivência não deu muito certo. O Griffin achava ela difícil de treinar, sabe? Incompatível com o Namu. E essa filhote acabou ficando até mais famosa que o Namu de um jeito meio torto. Sim, ela foi vendida para o SeaWorld. Uma grana boa, $75.000. E como não podiam usar o nome Namu por causa dos direitos, chamaram ela de Shamu. Chamo. Tipo, amiga de Namu. Ou Shinamu, ela Namu. Isso, algo assim. E Shamu virou uma marca gigantesca para o parque, né? Mas a história do próprio Namu acabou rápido, né? Ele não viveu muito tempo em Seattle. Não mesmo. Menos de um ano. Morreu em julho de 1966. A causa oficial foi uma infecção bacteriana bem agressiva. Ligada à água do tanque? É, parece que sim. Ligada à poluição da água ali na baía onde ficava o cercado dele. O próprio Griffin comentou depois que nunca achou um substituto para o Namu. Outra orca como ele. Então, o legado dele é bem duplo. Ele foi o pioneiro, né? A primeira orca a viver mais tempo em cativeiro, a primeira a fazer apresentações. Ele mostrou que era possível interagir e mudou a cabeça das pessoas. Precisamente. Abriu a porta para uma visão mais positiva das orcas.
Só que, ao mesmo tempo, a popularidade dele foi o que deu o empurrão inicial para a captura em larga escala para parques. Uma prática que hoje é super debatida, muito criticado. Uma figura bem central mesmo que carrega muitas dessas contradições da nossa relação com a vida selvagem. E isso deixa a gente pensando, talvez, como que essa história do Namu, essa mistura de um laço que parecia forte com o humano, mas que nasceu da captura, foi vivida em cativeiro e terminou por causa das condições ruins, como isso nos ajuda a pensar hoje sobre os limites éticos dessa interação, especialmente quando entra o entretenimento na jogada. Fica aí a questão para a gente refletir.